Toy Story 5 já está nos cinemas e mesmo assim há cenas que você não viu no filme. Será que a animação ficaria muito diferente da versão que foi lançada pela Pixar? Emily velha. Você deve ter visto que a Jessie encontra uma caixa enterrada com fotos da Emily e a filha dela. Esse ponto é interessante porque uma cena incrível da Emily já idosa foi retirada do filme. Nós teríamos uma história onde a Emily já seria uma vovó e enquanto ela passeava no parque com a sua neta, ela encontraria a Jessie caída no chão. A personagem iria reconhecer a sua antiga boneca logo de cara e mostraria para a criança o tipo de brinquedo com que ela costumava se divertir. E claro, ela iria explicar para a neta o motivo da filha dela, que no caso é a mãe da criança, se chamar Jessie. Seria neste momento que a Jessie boneca descobriria que foi o seu nome que inspirou a Emily anos depois de ter doado a boneca. E nós temos uma arte que mostra como a Emily seria já idosa, mas é uma pena que a Pixar não desenhou a neta da personagem. Quem sabe no futuro. Mas agora, nós vamos te mostrar os planos do estúdio para o filme. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Volta do Woody. Que o cowboy mais famoso do mundo está de volta, você já sabe. Mas a verdade é que ele estaria no filme de um jeito diferente. O Woody é um personagem que a gente pensou que não iria mais aparecer. Mesmo ele sendo um dos protagonistas da história, em Toy Story 4 ficou claro que ele estava indo embora para ficar com seu grande amor, a Beth. Mas ele retorna para ajudar os amigos contra a Lily Pad. As imagens que saíram antes do lançamento do filme deixam claro que o Woody estaria na cena em que os brinquedos assistem a Bonnie embaixo do cobertor, completamente hipnotizada pela Lily Pad. Mas no filme, essa mesma cena acontece antes do boneco cowboy retornar. E isso é uma prova de que a ideia para o retorno do Woody foi deletada. Provavelmente porque os criadores queriam deixar bem claro que o Woody só estava de volta para ajudar os amigos, e depois ele iria embora mais uma vez. Você percebeu essa mudança? Gaivota. Um desenho que está presente no livro de arte oficial do filme lançado pela Disney mostra uma cena bem interessante sobre o começo da história. A gente sabe que a aventura inicia com um boneco do Buzz acordando na praia e encontrando vários outros brinquedos dentro de uma caixa de metal. Até aí tudo bem, mas na ideia original ele levaria um tempo a mais para acordar os amigos. A cena que nós descobrimos mostra um rascunho de desenho onde o Buzz teria que passar por um tipo de pássaro, talvez uma gaivota. Isso é uma ideia interessante porque desde o primeiro filme de Toy Story, a relação entre os brinquedos e os animais é bastante única, pois os animais sabem que os brinquedos estão vivos. Será que o Buzz teria que lutar contra esse animal? Seria uma cena interessante. Jessie. Infelizmente, a Pixar não lançou os desenhos da cena que nós vamos descrever, mas as nossas fontes indicam que ela estava nos planos do estúdio com certeza. Sabe aquela caixa que a Jessie encontra e descobre a foto da Emily com a filha? Nós veríamos uma cena onde a menina decidiu enterrar a caixa. A ideia original mostraria a família da Blaze, que é a nova dona da casa, lembrando de como eles foram parar ali. Até onde nós sabemos, a família da Emily vendeu a casa para a família da Blaze muitos anos atrás. Por isso, quando a Jessie criança descobre que ela e a mãe iriam se mudar, a filha da Emily decide que vai enterrar as suas coisas favoritas embaixo da árvore. Seria uma cena interessante, mas ela mudaria a surpresa do filme, onde a boneca vaqueira descobriria que a sua antiga dona deu o nome dela para a filha. Por isso, a cena foi cortada. Você gostaria de ver mais sobre essa personagem que foi cortada do filme? Comenta a hashtag Jessie pra gente se conhecer. Lily Pad. E uma das coisas mais legais na hora de pensar em um filme de animação é em como os personagens vão se parecer. E, pelo livro de arte da história, a gente percebe que a Lily Pad poderia ser diferente do que nós vemos no filme. A gente sabe que ela tem versões em formato de joaninha, castor e pássaro, mas a Lily Pad da Bonnie é um sapo. Mesmo assim, ela poderia ser diferente. A Pixar pensou em várias versões para a vilã. Ela poderia ter olhos maiores, olhos mais juntos ao invés de separados, ela poderia ter alças para segurar na parte dos lados e até um sapo de plástico na parte de cima. A gente consegue ver até uma coroa amarela fazendo referência ao príncipe que se transformou em um sapo nos contos infantis. Será que a versão que foi para os cinemas é a melhor de todas? Qual você prefere? Dança.
Você percebeu que as falsas amigas da Bonnie, que fazem maldades com ela na festa do pijama e depois riem dela por brincar de boneca, são as colegas da aula de dança, certo? Nós conseguimos ver em uma imagem vazada da Pixar que as meninas da aula de dança da Bonnie aparecem vestidas com as roupas especiais de balé, e por isso nós acreditamos que haveria uma cena onde elas dançam juntas. Infelizmente, a cena da Bonnie dançando com as colegas não apareceu no filme, mas é legal saber que a Pixar pensou em tantos detalhes assim para a história. Além disso, pode até fazer sentido que a cena tenha sido cortada, já que as meninas eram falsas amigas da Bonnie. Fusca Vermelho. Sabe aquele casal de idosos que acaba levando a Jessie e o Bala no Alvo para a antiga casa da Emily? Na arte vazada do filme, os dois teriam um carro cheio de flores pintadas com tinta nas portas e no teto, o que deixaria ele bem mais bonito. E isso é uma coisa super interessante, porque a Pixar resolveu que iria retirar as flores do carro. A gente não sabe o motivo de escolher deixar o filme menos bonito, mas era um detalhe que nós gostaríamos de ver. E você, Blaze? Falando em mudanças no desenho, a nova amiga da Bonnie, a Blaze, que é a menina que mora na antiga casa da Emily, é uma personagem que mudou um pouco da ideia original. A Blaze original seria uma menina com a pele mais clara. Ela teria o cabelo maior e bem mais bagunçado, enquanto a camiseta branca dela teria mangas vermelhas. Mas a Blaze que foi pro filme é uma menina de pele mais escura. Ela usa uma camiseta com a estampa de um cavalo e o cabelo dela é mais enrolado e mais arrumado. Qual das duas versões você mais gosta? Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Floresta. Sabe aquele momento em que o exército de Buzz Lightyear está na floresta e um deles é pego por uma criança? As imagens vazadas do filme mostram que esse boneco seria transformado em uma espécie de soldado da floresta, onde a criança que ficou com ele usaria galhos e folhas para cobrir o uniforme do astronauta. Parece ser uma fantasia interessante, não é mesmo? Mas teve que sair do filme porque, de acordo com a direção, esse tipo de cena estava saindo da ideia original do filme. Se você tivesse um Buzz, vestiria ele de uma outra forma? Bala no Alvo. Um detalhe interessante sobre Bala no Alvo é que a Pixar estava planejando criar um passado para ele, onde o boneco de cavalo teria uma antiga dona, mas esta não seria a Emily. Seria uma outra garota que abandonou ele de um jeito muito pior, pois no caso da Jessie, a Emily entregou a amiga para as doações. Mas pro cavalo de pelúcia, o que iria acontecer é que ele seria apenas jogado fora até ser achado pelo Al McWiggin, aquele colecionador de brinquedos de Toy Story 2. Mas nada disso foi pro filme pelo mesmo motivo de todas as outras cenas terem sido canceladas. Isso estava desviando da ideia original do filme, por isso ela saiu. Mas também há um outro motivo. Você deve ter notado que o cavalo não fala. Ele é um dos poucos brinquedos que não tem uma voz. E neste filme, até criaram uma cena imaginária da Blaze, onde o Bala no Alvo tinha uma voz, mas era apenas uma fantasia da menina. A Pixar tentou criar uma voz para o personagem durante o filme todo, mas isso seria uma perda de tempo de acordo com a produção, porque o cavalo existe desde o segundo filme, e naquela época ele não tinha uma voz. Ou seja, não faria sentido entregar isso para ele agora. Mas o que você acha disso? Pensa que o cavalo da Bonnie poderia ter uma voz? Amigo Rolinho. Uma coisa que todo mundo estava esperando que acontecesse neste filme, mas que a Pixar cancelou completamente, seria a revelação do amigo Rolinho como um dos grandes vilões deste filme. Esse personagem é um aparelho que precisa de pilhas para funcionar, e por isso ele teria uma visão muito ruim sobre seres humanos, já que dependeria de várias outras peças para viver. Pense em como isso é algo ruim. Brinquedos como o Woody e o Buzz não precisam de pilhas ou outras fontes de energia para continuar vivos, mas os aparelhos como a Lily Pad dependem da energia elétrica. A Lily ainda pode ser carregada na tomada e dura mais tempo, mas o amigo Rolinho depende de pilhas. Isso é o mesmo que manter ele preso, e este é o grande motivo por todo mundo pensar que o personagem seria um vilão terrível que sonha em abandonar as crianças. Se você ainda não entendeu, nós explicamos melhor. No filme, esse personagem explica que ficou mais ou menos 10 meses com a Blaze, e logo em seguida foi descartado. Ou seja, a menina não precisava mais dele bem rápido, e a vida dele seria só isso se não fosse pela Jessie encontrá-lo e trocar as suas pilhas. Em Toy Story 5, os aparelhos eletrônicos também sofrem com o abandono das pessoas. Alguns levam anos, mas outros apenas semanas. Todo mundo estava esperando que o amigo Rolinho fosse se transformar em um vilão terrível que odeia os seres humanos, em especial
especial às crianças que jogam ele no lixo. Foi isso que a Blaze fez abandonando ele, não foi? Mas a Pixar enganou a gente e resolveu transformar o personagem em um aparelho eletrônico legal. Mas será que ele vai conseguir sobreviver por muito tempo? Ficar gastando dinheiro com pilhas para manter um brinquedo é uma coisa que quase ninguém faz hoje em dia. Esse personagem pode ter um destino ruim no futuro. Casamento. No final do filme, a gente vê que a Jessie joga o buquê de noiva na direção da Beth. E quando ela e o Woody estão indo embora, a boneca oferece as flores pro cowboy e pergunta se ele aceita. Segurar as flores. A ideia seria pedir ele em casamento, mas essa cena foi cortada porque os dois já estão juntos há anos e nós já tivemos 2 cenas de casamento no filme, uma do Garfinho e outra do Buzz. Por isso, Toy Story 6 deve contar essa história. Mas até lá, você deve ficar com a gente para não perder as novidades. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!